Oi, muito obrigada por assistir mais essa aula do nosso curso. Só para recordar, a gente já terminou os análises preliminares, vimos que a gente não tem outliners nem univariados nem multivariados, mas temos uma baixa linearidade ou associação das variáveis quando realizamos o análise de linearidade bivariada entre os pares de variáveis, tanto graficamente como por teste. Verificamos que tem um problema em relação à distribuição de dados, já que não há uma normalidade nem nas variáveis univariáveis, nem quando você toma ela em conjunto, que é a multivariedade, que é um problema sério para um modelo. Agora que toda essa análise preliminar que a gente fez já está completa, vamos continuar para estimar um modelo. Aqui é para a gente lembrar mais ou menos o modelo de regressão linear múltipla. Então, qual o modelo teórico? Então, isso aqui seria nosso X, que é as interações. Esse aqui é o beta do nosso X, né? Mais a beta e o y das nossas variáveis dependentes, né? Então, a beta deles e a multiplicação de coisa. Então, a gente tem nossas interações é igual a beta y, que é a nossa sucursal A, sucursal B, sucursal C, tudo coisa. Então, aqui são as variáveis, aqui repetindo, dependente, o intercepto, onde bate lá, onde está pegando no X. A gente tem as independentes aqui, as betas deles e o erro aleatório, que basicamente é o que a gente não... ou os resíduos, né? São todas as coisas que a gente não está considerando no modelo que poderia estar interferindo ou tendo um efeito na nossa variável dependente. Então, isso daqui é nossa linha e a gente o modelo empírico seria para verificar se essa teoria se sustenta quando a gente coloca dados reais. Essa é a nossa equação. Então, esse daqui é o que a gente vai fazer, certo? Então, para verificar se realmente é assim como a gente modelou a coisa. Então, vamos estimar o modelo, a gente vai usar... Primeiro, vamos carregar esses pacotes aqui. Se vocês não tiverem, vocês instalam o Tidyverse, que é muito bom, e depois vocês deveriam realmente aprender a usar esse pacote, que ele é muito legal. Então, vamos carregar ele aqui. Aqui, essa função LM, que é que vem no pacote, deixa eu limpar aqui, a informação do que o pacote foi carregado, certo? Então, essa função LM, ela é muito boa, porque ela não somente estima um modelo, mas ela também dá as estimativas no modelo. Então, aqui eu vou colocar dentro da função o meu modelinho aqui. Isso daqui eu vou colocar lá. Então, as interações, aí, em vez do sinal de igual, você vai colocar essa eu não me lembro como é que se chama isso, essa serpentinha, e o til. Não, sei lá. Bom, você coloca interações, você coloca esse símbolo aqui, o que fica em cima do ão, né? Interações, coloca os tilhos, você vai colocar as variáveis independentes, aqui no nosso caso é a UBSA, a UBSB, a UBSC, a UBSD, e a gente vai pegar os dados desse daqui, está dentro no nosso banco de dados, no nosso data frame atendimento SUS. Então, eu vou colocar aqui, vou rodar aqui eu vou criar um objeto modelo empírico, vou ver o summary, que vai mostrar o que está dentro do que o LM calculou. Então, aqui a gente vem... Peraí. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais para a gente poder ver por completo. Primeiro, ele vai dizer que, essa foi a forma, eu fiz tudo isso com base nessa forma, que a interações é igual a o SBA mais o SBT mais C mais sucursal C desse data frame. Então, você confirma que você fez direitinho e isso é legal.
Então, ele vai dar aqui os residuais, isso daqui não se interessa nesse exato momento, e o que a gente vai primeiro olhar, o primeiro que a gente vai analisar é a última linha, que é a estatística F, que vai dar a validade global desse modelo que a gente propôs. E aqui a gente vê que ele deu abaixo de 0,05. Então, em teoria, ele é válido. Então, a gente não rejeita a hipótese nula, que é que essas variáveis não influenciam a minha variável dependente. Então, ok, isso está bem. Então, ele está válido globalmente. E a segunda coisa que a gente tem que olhar é o R quadrado, né? Que nesse caso é 0,1058. Se a gente multiplicar por 100, aí a gente sabe que seria mais ou menos uns 10% das alterações. O que isso significa? Isso significa que 10% das interações que nos valores das variáveis independentes é o que está influenciando a variável dependente. Isso significa que o nosso modelo é muito ruim. Muito ruim. E o poder explicativo dele é muito baixo. E isso a gente estava até esperando, porque é decorrência mesmo do que a gente encontrou. Porque apesar de a gente não ter encontrado outliers univariáveis ou multivariáveis, temos um sério problema na normalidade e com a linearidade no que a gente viu nos modelos, tanto gráfico quanto no teste. Agora, eu sei que não existe assim como um nível mínimo que você precisa atender no tipo de pesquisa assim, para você determinar que está completamente rejeitado. Usualmente, na administração, por exemplo, você pode, o coeficiente de determinação, que é o R quadrado, né? Geralmente você não aceita abaixo de 60, porque aí você tem um poder multiplicativo baixo. Em outras áreas, como a biologia experimental, dependendo da pesquisa, o ponto de corte podia ser 80%, 90%, ou às vezes 95%, dependendo do modelo que você coisa. Agora, por que o modelo foi tão ruim assim? Vamos verificar os coeficientes do betas, né? Dele. E aqui a gente não vai analisar o intercepta, apesar de você ver que ele é grande, então quer dizer que mesmo sem considerar as variáveis independentes, você vai ter interações, que as reações dos pacientes ou acompanhantes. Mas você vai olhar aqui o teste T, certo? Que ele vai analisar a estatística dos nossos betas aqui. E você vê que para todos as variáveis independentes, com exceção da sucursal D, o P delas estão acima de 0,05. Então, ela rejeita a hipótese alternativa e aceita a hipótese nula de que elas não têm um efeito expressivo sobre a variável dependente. Agora, quando a gente olha aqui a sucursal D, ela tem um efeito, ela é abaixo, apesar de que você fala assim, mas aqui se a gente arredondar vai dar exatamente 5, certo? Mas ele é abaixo de 0,05, só que o efeito é negativo, ó. É menos beta. Então, toda vez que é atendido aqui, você vai ter menos interações ou reações dos pacientes em acompanhantes. Então, ele não... Então, a gente não está muito bem com o nosso modelo aqui. No entanto, ele não está muito bom no nosso modelo. Mas, mesmo assim, vamos agora analisar o que seria... Deixa eu apagar aqui... para a gente poder ver, porque a gente sabe que está aqui, o tá pequenininho, e a gente quer ver o que a gente pode fazer para ajeitar
que tem mais de errado no modelo antes da gente fazer um novo modelo. Até ter uma ideia de coisa. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é analisar a autocorreção serial da ordem 1, que é chamado também AR1, e o grau de multicolinealidade do modelo empírico. Então, o autocorreção serial de ordem 1, ele analisa a relação dos resíduos do erro aleatório, o grau de associação deles com as variáveis do modelo. Essa associação não pode ser muito alta. Por quê? Se ela for muito alta, temos um problema chamado autocorrelação serial de ordem 1, que significa que o modelo ficou muito ruim. E você tem que colher mais dados ou fazer outro modelo. O teste que a gente vai usar para saber isso é o Dummy-Watson, que é o DW, né? A hipótese seria que, em termos de erro, os dados não estão relacionados, certo? Então, vamos aqui instalar o pacote. Você pode instalar, eu vou só abrir, que eu já tenho, do LM Test. Dentro dele, a gente vai colocar o nosso modelo de regressão, certo? Tá aqui. A função LM dentro aqui é para fazer o teste, o DW teste, do LM que fez o nosso modelo, que é interações vezes mais é igual os dados da sucursal A, B, C, D. Então, ele vai fazer isso daqui da coisa. Então, a gente pegou o que estava aqui dentro do nosso modelo empírico, tá vendo? Nosso modelo empírico, LM, e colocou aqui. A gente podia ter só escrito um modelo empírico, mas é só porque a gente já fez o objeto, mas é interessante ver ele visualmente aqui para a gente ter uma ideia do que é que a gente está colocando dentro dessa função. Então, ok, então vamos rodar o teste. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima. Então, esse teste, ele olhou aqui, ó, tá vendo? Ele tá olhando o modelo empírico e ele nos deu um valor de P acima de 0,05. E ele já oferece aqui a hipótese alternativa. Então, existe uma correlação verdadeira e é maior que 0. Mas no nosso caso aqui, como o P velho é acima de 0,05, então a gente está aceitando a hipótese nula, que não existe, que o erro não está correlacionado, certo? Que é ótimo, que era exatamente isso que a gente queria. A gente não queria que tivesse um erro de autocorrelação, porque isso significaria que nossos resíduos que são gerados no relatório não estão correlacionados com as minhas variáveis independentes, apontando tudo aquilo que eu não incluí nesse modelo, todos esses dados que não estão incluindo nesse modelo aqui, das sucursais e coisas aqui, não estão afetando ele não tem um efeito muito grande sobre o modelo em geral. Então, a gente pelo menos não tem uma coisa aí que a gente não está, alguma variável independente que a gente não está sendo considerada, que está afetando alguma coisa ali. Então, isso é bom, isso é muito bom. Porque a gente já tem um poder explicativo baixo, por causa do nosso coeficiente de determinação é 10%, 10,5%. Os betas não são significativos, o único que é da USBD, e ele mesmo assim ele tem um efeito inverso sobre a variável dependente, que aí ele teria que analisar para saber por quê. E então a gente tem um problema no modelo que vamos ter que resolver eventualmente. Então, vamos dar também uma olhadinha no grau de colinearidade do modelo empírico, certo? O que isso significa? O grau de multicolinearidade, ele é o grau de associação das variáveis dependentes entre si, certo? Se elas estiverem muito associadas entre si, ou seja, elas são muito correlacionadas, a colinearidade vai ser alta.
Se elas não estiverem associadas entre si, não vai haver colonialidade, né? Se elas tiverem algum grau de correlação entre si, mas não muito forte, a colonialidade vai ser moderada. Por que a colonialidade pode ser um problema? Porque se ela for exagerada, isso significa que as variáveis independentes são tão relacionadas em si, tão correlacionadas, que ela passa a ser redundantes, ou seja, para que eu tenha todas essas variáveis, se algumas dessas variáveis é como se fosse uma só. Então, ou seja, eu não precisava ter todas elas. Eu poderia, sei lá, juntar duas, por exemplo, e talvez diminuir o problema da nosso coeficiente de determinação são baixo, por exemplo, ou o problema ou dos outros problemas que a gente viu ao fazer as análises. Então, o que é que queremos? A gente vai querer a ausência de multicolonialidade? Não necessariamente. Pode haver colonialidade. Aliás, se as variáveis tiverem alguma linearidade bivariada entre si, o mais provável é que você tenha um grau de multicolonialidade. É importante que ela não seja excessiva. Para a gente medir esse excesso ou não, vamos usar já uma medida que se chama o fator de inflação da variância, ou VIF para a sua sigla em inglês. A gente vai determinar aqui se o VIF é igual a 1, não tem multicolonialidade. Se ela for entre 1 e 5, aí a gente tem uma colonialidade determinada. Agora, se ela for maior do que 5, ela é elevada, e aí realmente a gente vai ter que dar uma olhada de novo. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um teste que está nesse pacote aqui do MC, teste. Deixa a gente subir a variedade. Então, para ele, eu vou recriar meu modelo empírico, e só que eu vou colocar X para não precisar escrever de novo coisa. Mas eu poderia ter utilizado aqui o que a gente já tinha colocado, o modelo empírico, mas eu decidi voltar a fazer o nosso objeto aqui, nosso modelo empírico, e colocar no objeto X para não ficar tão longe da informação de onde a gente está. Então, a gente vai rodar essas duas funções, a OMC-DEG e a IMC-DEG. Os dois fazem um teste de multicolonialidade, mas o primeiro faz de multicolonialidade geral e o outro vai olhar por multicolonialidade para cada variável independente. Então, vamos ver aqui a primeira. Certo. Desculpa. Vamos rodar aqui, criar o meu objeto e vamos rodar o OMC. Então, aqui, ele usou o objeto C e a gente vai ver geral. Então, se tiver tem colonialidade detectada, e aqui, ó, é o teste geral de multicolonialidade. Você fala, mas por que está chamado colonialidade, não multicolonialidade? É porque, assim, se você tiver até duas variáveis independentes, aí você chama colonialidade. Quando você tiver mais de duas, você chama multicolonialidade. Se tiver só uma variável independente, você não estaria fazendo a regressão múltipla, você estaria fazendo regressão simples. Então, de todas as formas, ele fez as análises e a gente tem ele diz que a gente que detectou uma colonialidade. Então, a gente vai rodar o teste da individual para a gente dar uma olhadinha. X maiúsculo. A gente vai dar uma olhadinha aqui no resultado desse daqui. Então, ok. Então, a gente está olhando individualmente aqui a colonialidade. Então, a gente pode ver o que a gente está querendo olhar é isso daqui. Deixa eu voltar aqui para a gente seguir os valores. É o VIF, tá vendo? A gente pode olhar aqui o VIF e a gente vê que não tem nenhum deles que é igual a 1. A gente vê que todos eles estão
entre 1 e 5 e, portanto, é uma clonalidade moderada, ou seja, isso é ok. Então, a gente não tem problema de multiclonalidade no nosso sistema. E a gente pode até olhar aqui, quando a gente olhar no fator Klein, que realmente não tem nenhuma clonalidade. E que e o nosso coeficiente de determinação é de 10%. Então, tá certo. Então, então, o que a gente sabe que teve problema mas não é, e a gente não, ok. Então, a gente não tem um problema de clonalidade forte, extrema, mas mesmo assim o modelo está longe de ser um modelo bom. Então, o que a gente faria? A gente colheria mais dados, juntaria as variáveis independentes, aqui não seria tanto o caso, mas talvez dividir as semanas por períodos, ou por dias, para mudar assim a escala. Talvez seja alguma coisa que a gente não esteja vendo, como mês de junho, mês de fevereiro se comporta sensacionalmente. Então, a gente pode reolhar os nossos dados, reapresentar um modelo para a gente ver como organizar, como conseguir um modelo que representasse melhor a situação que a gente está vendo. Que esse determinante, pelo menos, fosse mais alto e a gente não tivesse tantos outros problemas do que a gente viu. Agora, para terminar, vamos dar uma olhadinha, deixa eu apagar aqui, nos nossos resíduos, ok? Para isso, a gente pode dar uma olhada nesse gráfico do nosso modelo empírico, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Certo. Plot. É a função de parear e aqui vou colocar o plot. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso modelo empírico. Okay, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Tá mais fácil de ver. Então, como a gente tinha falado antes, é importante que na regressão linear que os resíduos não sejam muito relevantes dentro do modelo. E que, então, esses gráficos aqui nos vão ajudar. A gente vai olhar aqui, esses 3 gráficos vão ser interpretados da mesma maneira. Você tem a linha vermelha, que seria se ela fosse muito relacionada ao modelo. O ideal, o que a gente está querendo, é que ela seja dispersa, que ela não tenha nenhuma tendência específica, porque aí a gente estaria vendo que tem algum dado que a gente não tá considerando, e também a gente não quer que ela esteja muito com a linha, de acordo com a linha, porque isso também implica que ela tá afetando o modelo que a gente propôs. Aqui é do resíduos original e aqui em relação a ele é ajustado e a gente vê que não tem nenhuma tendência específica. Os pontos, as bolinhas brancas estão bem espalhadas. Esse daqui são os resíduos padronizados, aqui também é o padronizados. E a gente também vê que tanto no segundo quanto no terceiro, que ele está comprovando o que a gente está vendo no primeiro gráfico aqui, que ele não tem, os resíduos não tem nenhuma tendência e, portanto, eles não estão muito fortes como modelo. Então, apesar do nosso gráfico, o nosso modelo ser ruim, a gente pelo menos não tem os resíduos provocando a diferença que a gente está vendo. Não é devido a isso, talvez seja a normalidade, a linearidade, mas não é os resíduos. O último gráfico também vai mostrar os resíduos padronizados em relação a quartis teóricos. O gráfico aqui é chamado QQ-plot. Ele mostra os desvios de normalidade do resíduo.
aqui, ao contrário dos outros, é ideal que ele esteja dentro da linha que a gente espera ele estar, certo? Porque isso mostra que está tendo uma distribuição normal, tem um desvio que o modelo de dispersão dele é normal. Então, isso aqui reforça os outros três gráficos que realmente esses resíduos não estão exercendo uma influência muito forte naquele nosso modelo empírico, que é ideal. Então, isso aqui é o que eu tinha que dizer para modelo, para regressão linear múltipla. Esse modelo a gente escolheu fetício, assim, modelo fetício, era para a gente poder dar uma olhadinha em esperar o que a gente não quer esperar. E vocês poderem ver como é que vai em todos os... que você não deveria terminar só porque o primeiro resultado deu errado, você não deveria parar. Porque às vezes você tem que fazer todos os testes para poder saber onde você tem que ajustar o seu modelo para poder conseguir extrair a informação desejada. A gente sabe que esse daqui tem um poder explicativo ruim, então a gente vai ter que voltar a trabalhar, mas a gente sabe também que as variáveis mais ou menos são essas. Talvez não reduzir as variáveis ou aumentar a escala para a gente poder entender melhor nossos dados que foram colhidos. Aqui, agora eu vou mostrar de novo outros pacotes. Esse aqui é o pacote Pub, que também abre não sei quantos pacotes dentro deles. Ele também tem ele também tem uma parte muito legal de regressão linear para publicação. Então eu vou rodar ele aqui. Esse aqui é o exemplo do próprio pacote. Vocês podem perguntar help em aprender, olha aqui, seguir através daqui. E aqui eles têm exemplos de epidemiologia, de regressão, de aba à parte. Então, vamos aqui, deixa eu rodar essa linha de comando, limpa meu ambiente para a gente começar do zero. Vamos rodar aqui. Deixa eu abrir bibliotecas, os temas. E pronto. Esse daqui é o data frame, é do peso de bebês nascidos, né? Do peso do bebê nascido, e é do pacote Mars. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura dele. Aqui ele é um data frame que vai ter 10 variáveis com 180 observações, e aqui tem idade, o peso, a idade da mãe, o peso ao nascer, raças, rumo e tudo. Aqui a gente vai olhar somente essas duas variáveis independentes em relação ao peso ao nascer, como variável independente. Então, só dá uma olhadinha aqui para você ver como fica legal as coisas que que o pacote pode fazer. Por isso que você pode perguntar no Google, pode ver a coisa, que uma vez que você saiba a linguagem, você pode olhar, procurar os pacotes para ver qual é o que vai mais te ajudar. Aqui eu só estou ajustando o banco de dados para a gente para transformar como fatores a pessoa ser fumante ou não fumante e a raça, para facilitar a gente visualizar a coisa. Então aqui, ó, comparação do peso ao nascer entre os grupos. E aí ele, ó, tá vendo? Aí ele já dá um grafinho bem bonitinho, ó. A raça, branco, fumante, não fumante, negro, fumante, não fumante, outro, fumante, não fumante, o número em cada grupo, a média, o desvio padrão, a mediana, o coeficiente de variação, ele também faz uma coisa gráfica. Então, tudo que a gente fez também com formulações rápidas, ó, tá vendo? A gente tem aqui o box plot, você vê que nesse caso aqui deles, eles têm outliners univariados. Ele também pode comparar as médias dos grupos. E aí você está vendo ó, o peso a nascer do grupo fumante e não fumante, com as diferenças em raça. Você pode ser o lower quartile, quer dizer,
o intervalo o coeficiente do intervalo mais baixo e o mais alto, que é a média dele. Você também pode dar uma olhada na linealidade rápida. Lembre-se do que é plot. Nesse caso aqui, eu vou colocar só para a variável fumante. Você vê. E aqui, ó, você está vendo, ó, fumante, não fumante, que a normalidade está perfeita aqui, porque ela está seguindo a linha de tendência. O modelo de distribuição normal. Você pode fazer o modelo de distribuição, mas você vê, ó, que ele também utiliza aquela fórmula que a gente já usou, data frame, que esse daqui é a variável dependente, mais as duas variáveis independentes que a gente quer analisar. Você pode fazer teste estatístico desse, como esse daqui é só duas variáveis, você pode fazer a nova, ele vai dar o P, os residuais, o coeficiente. Aqui é o teste F. E você vê que aqui são significativos nas duas variáveis, são significativas para o status da mãe como fumante e a raça dela são bem importante na determinação do peso da criança ao nascer. Você pode fazer um resumo da informação, aí o intercept aqui que a gente viu, aqui estão os betas deles, e a porcentagem que cada um vê, você vê aqui que os T's dele são, o P é tudo zero, então é tudo significativo. Você pode também olhar para ficar, que essa informação é legalzinha, tá vendo o F daqui, a quadrada é 12, o ajustado coisa, então ele tem 10% aqui, mas só que ele explica bem, o modelo não explica todas as variáveis, mas a gente sabe que no birth tem 10 variáveis, então talvez está faltando as outras variáveis que também influencia o peso, mas mais 10% da informação sobre ele está aqui. Se você quer com os coeficientes, a tabela de coeficientes para a publicação, isso daqui dá uma tabela muito mais interessante, e a constante aqui, está aqui a relação, tudo, os P's. Você também pode, já que ele permite um padrão mais robusto, né? Então, você pode colocar aqui, ó. E ele vai dar outro gráfico com um padrão mais robusto, com R daqui, com P estimado. E você também pode dar uma olhada gráfica rápida na estatística, olha aqui, que esse daqui eu acho que é do pacote mplot, ou o pacote de Peel também tem essa função. Você pode também fazer gráficos de efeitos. Esse daqui que é o mais interessante para mim nesse pacote são os gráficos para publicação e as tabelinhas. Olha como fica interessante aqui. Então, a gente visualmente vê que os não fumantes, independente da raça, o peso ao nascer é maior do que nos fumantes. Você também pode ver com outros gráficos que você vê a tendência. Você pode ver o múltiplo, que também dá outra coisa. Então, ele tem, se você procurar os pacotes, porque essas coisas realmente fazem uma diferença, entendeu? E você pode ter uns gráficos e umas coisas de visualização para quando você escrever seus relatórios ou seus artigos, você conseguir dar o máximo de informação de uma maneira que interessa ao público-alvo de vocês. Então, isso é o que eu queria dizer. Bons estudos e até o próximo módulo.